Quem aqui conhece Jesus? Esse cara, e o título da palavra hoje é Jesus, quem é esse cara? Quem é Jesus? Se nós temos algum motivo para estar aqui, algum motivo para nos reunirmos como Start, algum motivo para termos esperança, algum motivo que nos impulsiona a continuar. Se nós temos se nós vemos alguma luz no fim do túnel, é por causa desse cara. É por causa que ele é quem ele é. É por causa do que ele fez. É por causa do que ele representa. Porque Jesus, ele é eterno. Ele estava desde antes da criação. E ele veio e nos salvou. E ele está vivo e ele vai reinar eternamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E tem tanta coisa na Bíblia sobre Jesus. Não sei se vocês imaginam, só para vocês terem ideia, tá? Eu tenho 6 folhas, uma letrinha 9, frente e verso, porque eu peguei um resuminho. Por quê? Bom, deixa lá, quietinho agora. Por que tem tanta coisa na Bíblia sobre Jesus? Porque a Bíblia é sobre Jesus. Desde o Gênesis 1, Jesus estava, até o último versículo em Apocalipse, Jesus estava. A Bíblia é um livro sobre Jesus. Por quê? A Bíblia é um livro sobre Deus. E Jesus é Deus. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Pode passar, Salles? Tudo que a gente vai falar hoje está na Bíblia. E hoje nós vamos ler. A gente vai ler bastante. Com uma referência, esse livro aqui, Uma Vida Perfeita, do John MacArthur, tá? Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, presentear alguém, no Kindle, eu tenho no Kindle, não tenho nem o físico, eu tenho só no Kindle, e eu paguei bem baratinho, era uma coisa assim de menos de R$10. E esse livro, eu tenho ele há um bom tempo, e ele me chamou muita atenção. Por quê? Ele traz apenas textos bíblicos, ele não tem conteúdo que não seja citação de versículo. Só que ele cita a história de Jesus como fosse uma história. Ele vai falando, Jesus era isso, Jesus era aquilo, daí ele muda de livro, vai lá, começa em Gênesis, depois vai lá para João, depois vai para outro lugar. E a gente tem muito o que aprender sobre Jesus, e eu quero trazer aqui hoje uma palavra que é a palavra de Deus, declarada, pura, sem nenhum filtro. Não que eu sou Deus declarando, é que é justamente o que está escrito lá, para que ninguém tenha dúvida de que eu estou trazendo uma interpretação. Essa é a interpretação, é o que Deus escreveu, é o que Deus queria que nós entendêssemos. Amém? Quem crê que a Bíblia é verdade? Isso é o centro da nossa crença. Renatinho falou na série ali que a gente passou, de como não ler a Bíblia, e tudo que ele explicou tem uma base, que é a nossa fé de que aquilo tudo ali aconteceu, de que tudo aquilo ali é verdade. E tudo começa desde antes da criação, com Jesus Cristo, o Criador e Salvador pré-existente. Então ele existia antes de tudo. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Jesus era a palavra. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Pode passar. Pode ir passando. Assim que eu terminar, pode. Porque a gente vai continuar falando dele. Há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem viveram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Por meio de quem vivemos? De Jesus. Tudo foi criado por Ele, tudo veio por intermédio dEle, é por Ele que nós vivemos, é por Ele que vivem todas as coisas. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Vocês percebem que Jesus é central na criação? Ele é central no universo? Ele é central no universo. E significa que ele tem que ser central aonde? Na minha vida e na sua. Ele tem que ser central no nosso louvor, ele tem que ser central no nosso GA, ele tem que ser central em todos os lugares, porque é isso que ele é. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Dava para ser só isso, né? Podia acabar aqui a mensagem, né? Era importante esse cara? Será que ele é importante, esse cara? Vai ser importante esse cara? A gente está só começando. A humanidade necessita de um Salvador. Porque todos nós somos maus. Todos nós temos problemas. Todos nós pecamos. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens, aqueles que pecam, são indesculpáveis, porque eles conheciam a Deus. Todos nós podemos ver Deus na criação. Eles conheciam a Deus. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. De todos nós. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus.
todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Alguém aqui faz o bem? Alguém aqui é perfeito? Alguém aqui merece ser salvo? O que a Bíblia fala? Não há nem um sequer. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, como um pano sujo, pano de chão, pano de pia. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram. Aquele que pecar é que morrerá, pois o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, e todos têm um salário, a morte. Se você cruzar e você olha aqui na TV, nossa, que pessoa abençoada, esse é um santo, o pastor ou qualquer um que você enxerga, essa pessoa merece a morte, porque pecou. Só Jesus é perfeito. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem só. E a gente vai explicar isso. Então a gente entendeu agora que todos merecemos a morte. Toda a humanidade necessita de um Salvador. E aí vieram vários profetas, várias profecias de Deus. Deus falou com os patriarcas, falou com os profetas, falou com Moisés. E esses profetas, eles profetizaram duas coisas. A primeira delas, que viria um Messias vindouro, ele vai vir, e ele vai ser um profeta, e ele vai ser um rei. Lá em Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecendo e mantendo com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus, os profetas vieram e falaram: Deus vai enviar um rei, Deus vai enviar alguém que vai governar, um rei maravilhoso, um rei conselheiro, um rei Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Amém? Amém. Ele é poderoso. Os profetas falaram: vai vir alguém que vai ser poderoso, que vai reinar sobre toda a terra, e o seu reino será eterno, e o seu reino jamais será destruído. Mas os profetas também falaram que esse Messias vindouro também seria um servo, e ele também ia sofrer. E isso frustrou muita gente na época. Os fariseus achavam que era só o profeta rei, né? Vai libertar a gente do Império Romano. Mas não. Olha o que eles falaram.
Depois de 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Deus castigou Jesus, Deus atingiu Jesus, Deus afligiu Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Eu mereço castigo, você merece castigo, todos nós merecemos castigo. Mas quem levou o castigo foi ele. Pelas feridas dele, nós fomos curados. Deus atacou ele, Deus puniu ele pelo meu pecado. Ele estava levando chicotada na cruz por causa do meu pecado. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Quando insultado, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, pois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Volta lá, Salles. Vocês estão vendo isso aqui? Sabe o que isso aqui significa? Isaías foi um apóstolo? 400 anos antes, mais ou menos. Ele derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isso aconteceu? E ele veio até nós, ele nasceu. Nessa parte eu tive que resumir, porque senão a gente ia ficar aqui até. E ele disse: o filho do homem precisa ser levantado. O que significa levantado? O que significa que ele precisa ser levantado? Erguido? Pendurado? Matado? É isso aí. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me,
e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será o expulso príncipe deste mundo, que é Satanás. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Quando ele fala aqui do grão de trigo, ele está se referindo a ele mesmo. Jesus era o único perfeito, ele era o unigênito, o unigênito, né? Ele era o único grão de trigo. Mas para ser, ele precisava morrer e ser semeado, para multiplicar frutos, dar frutos, e para deixar de ser o unigênito, para ser o primogênito, o primeiro de muitos. E ele teve que morrer. E essa morte, ela é central, ela é importante, ela é crítica. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos ler de novo esse aqui? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Fomos justificados e fomos salvos por sua vida. Não tem mais condenação, porque o sacrifício que ele fez nos trouxe a vida, nos trouxe a salvação. E depois de morrer, o que ele fez? Ele ressuscitou, e a ressurreição é sim importante.
A ressurreição é o símbolo da vitória, é o símbolo de que tudo era verdade. É da ressurreição que os apóstolos estavam testemunhando, porque ela era o carimbo, era ele sim o Messias que tinha que vir. Porque muitos poderiam alegar que era o Messias. E a gente está lendo Atos e os fariseus falavam, já veio vários aqui dizendo que era o Messias. Mas nós matamos eles e tudo acabou. Mas esse aqui ressuscitou. E se for de Deus, Deus vai multiplicar essa mensagem. A gente não vai conseguir lutar contra Deus. Essa mensagem só chegou até nós, não porque deu uma sorte na história, foi porque Deus colocou relevância na história para que ela chegasse. Não é um acaso. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Quem aqui vai batizar? É sobre isso o batismo que vocês vão fazer. É sobre morrer e ressuscitar com Ele. É essa declaração que vocês vão estar fazendo amanhã. Amanhã não, domingo, depois de amanhã. Que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E vocês então vão declarar, sim, eu creio que Ele morreu, eu creio que ressuscitou, eu quero morrer com Ele, eu quero ressuscitar com Ele, eu quero viver uma vida nova, eu quero que Ele seja o meu Senhor. Consumada a obra, Jesus Cristo veio, nós precisamos de um Salvador. Os profetas trouxeram que Ele seria um rei, os profetas trouxeram que Ele seria um servo, que Ele sofreria. Ele foi crucificado, Ele ressuscitou. Então Ele alcança a glória. A missão dele foi cumprida. A maravilha da glória ascendida de Cristo. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia.
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? A salvação que ele traz para nós não é por obras. A salvação que ele traz é pela graça, é só pela graça, só pela fé, só em Jesus. Ele é o único caminho. A gente vai ler isso agora. E a Bíblia é clara em declarar isso. Não tem atalho, não tem intermediador, não tem outro. É Jesus, o único. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vocês ouviram, vocês leram aqui a palavra garantia? O Espírito Santo é a garantia, a salvação que Jesus nos traz é garantida. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para quando é a nossa salvação? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia em que Ele veio nos visitar. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, amém? Amém, agora é o dia da salvação. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você quer tomar a sua decisão, ou feche o seu olho agora.
Fala com Deus. Senhor, muitas vezes eu duvidei. Senhor, muitas vezes eu tive dúvidas no meu coração se eu era salvo. Muitas vezes eu tive dúvidas se o Senhor iria me perdoar. Porque eu sei que eu sou falho, Deus. Eu sei que eu tenho erros. Mas eu sei também, Pai, que o Senhor é perfeito, que o Senhor é eterno, Deus. Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Pai, eu quero me arrepender, Senhor, do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração, Pai. Eu quero receber, Pai, esse amor de Jesus. Eu creio que Ele morreu sim por mim. Eu creio que tudo isso é verdade, Senhor. Eu creio que essas declarações, elas são eternas. Eu creio que essa palavra, Senhor, saiu da Tua palavra, saiu da Tua boca, Senhor. Eu creio nesse sacrifício. Eu creio que a salvação é para hoje e eu quero receber ela, Senhor. Eu quero me arrepender hoje dos meus pecados, Senhor. Tenha feito isso, essa decisão antes ou não, eu quero renovar ela hoje, Senhor. Eu quero dizer que o Senhor é o meu Deus e que eu sou um pecador e que eu estou arrependido. Eu quero dizer que eu creio que Jesus é o único caminho. Eu creio nele, eu quero viver a vida dele, eu quero me parecer com ele, porque ele é perfeito, é tudo sobre ele. Eu quero que Ele seja o centro da minha vida, como Ele é o centro do universo, como Ele é o centro da Bíblia, como Ele é o centro da igreja, como Ele é o centro dos nossos louvores, que Ele seja também o centro da minha vida, que Ele seja o meu Salvador, e que Ele seja o meu Senhor. Eu quero declarar que as minhas ações não importam mais, que as minhas vontades não importam mais, porque a minha vontade é entregar a minha vida, é colocar ela diante de Ti, Senhor. Pai, recebe, Senhor, a minha oração. Recebe, Senhor, a oração de cada um de nós. Pai, faz a salvação encontrar aqui, Senhor. Traz o Teu Espírito para fazer novas casas, Senhor, aqui. Em nome de Jesus. Ainda de olho fechado. Quem fez essa oração? Pela primeira vez hoje. Pela primeira vez você entendeu. Levanta a mão. Está todo mundo de olho fechado. Levanta bem alto. Bem alto. Pela primeira vez eu entendi que eu precisava entregar a minha vida. Pela primeira vez eu entendi que Jesus morreu por mim. Eu vou pedir para vocês virem à frente, quem levantou a mão. Todo mundo de olho fechado ainda. Vem aqui, a gente quer orar por vocês. Vem com coragem, pode vir agora. Ele não teve vergonha de ficar pendurado nu numa cruz por você. Se você quer renovar esse voto hoje, e você sente que você não estava vivendo ele, vem também. Vem também, vamos orar por vocês. Levanta, amém, pode chegar aqui mais no meio. Pode chegar aqui. Quem quer renovar hoje e dizer assim: Senhor, eu não estava sendo fiel, Senhor. Senhor, eu quero renovar, Senhor, esse voto. Senhor, eu creio que tudo que foi falado aqui é verdade, Senhor. E se havia alguma raiz de incredulidade no meu coração, eu quero declarar que ela vai embora agora.
Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essas decisões, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho Jesus. Esse cara é top, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse cara, ele é maravilhoso, ele me salvou. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito encontrou corações hoje, Senhor. Os nomes de adolescentes foram escritos hoje no livro da vida. E é nisso que nós cremos, Senhor. E isso é permanente. Isso é verdadeiro. Isso é real. Isso é poderoso. Isso é espiritual. Não é só um símbolo. Isso aqui é real. Isso aqui é espiritual. E nós declaramos, Pai, que aqui, Pai, vão nascer ministérios, que aqui vão nascer, Senhor, discípulos, que aqui vão nascer apóstolos, profetas, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, vai transformar a vida de cada um e vai frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Amém e amém.